Vou ler, pastor. Pode ler, pastor Esther. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime e tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quem tiver com seu microfone. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos efeus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados lhe enviou a vocês, me enviou a vocês, e ele me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Glória a Deus, obrigado, pastor Esther. Então, irmãos, fazendo uma conclusão, né? Fazendo aqui uma introdução, na verdade, porque agora nós vamos iniciar um outro assunto. E o livro de Êxodo, como vocês sabem, ele é um dos principais livros da doutrina da batalha espiritual na Bíblia, tá? Então, existem muitas coisas, irmãos, que são importantes para nós entendermos aqui. Enquanto o Gunter organiza ali sobre a aula de hoje, tá? A aula de hoje, querida, ela vai ser o governo de Deus acima de todas as coisas, tá? Você pode pegar aí sua apostila, você que tem a sua apostila número um, certo? Nós vamos começar a falar, Deus sabe todas as coisas. Então, eu vou concluir aqui a parte do treinamento com o livro de Êxodo, tá? Então, a temática de hoje, querido, seria, nós íamos estudar sobre a questão do enviar, o propósito de Deus no enviar, tá? Então, a gente vai fazer uma introdução, uma breve introdução aqui com esse estudo e vamos dar continuidade com a apostila que vocês têm aí, amém? Então, assim, como ponto de contato com a aula 2 que nós tivemos na semana passada, né? Moisés, ele foi para o deserto, como vocês sabem. Moisés foi para o deserto. E ali, querido, na terra de Midian, ele foi provado por Deus, ele foi testado por Deus, ele foi moldado em seu caráter. Ele saiu de um príncipe a assassino, de assassino de ovelhas, né? E de pastor de ovelhas a libertador. Só que isso foi um processo, tá? Um processo que nós estudamos na aula 2 que passou pela preparação, experimentação, né? E aonde Deus fez com que ele transferisse valores. Então, Deus transformou Moisés em um homem
que era muito impulsivo, né, em um homem que foi chamado um homem mais moderado, por assim dizer, né, o homem mais manso da terra, né? Moisés é tido na Bíblia como um dos homens mais mansos, porém, nós sabemos que no final de sua carreira na terra, né, ele cometeu aquele triste incidente de perder sua paciência naquela hora que Deus mandou ele mandou ele falar a rocha, e ele feriu a rocha. Então, queridos, ali nós aprendemos muitas coisas, mas durante o processo de treinamento de Moisés, nós sabemos que falamos na aula passada sobre a importância de nós levantarmos uma estratégia doméstica. O que é uma estratégia doméstica? É nós começarmos pela nossa casa. E não apenas pela nossa casa, mas utilizando também o evangelismo pessoal, o caráter de Cristo. E aqui na aula de hoje, nós vamos aqui fazer essa introdução baseado no caráter do enviar. Então, o que é o enviar? O enviar, querido, originalmente, uma ação de Deus. Deus envia cada um de nós, aquele que vai como missionário, ele é um enviado para algum lugar. Ele é enviado para um local que ele vai, com certeza, estar levando o evangelho, levando o caráter de Cristo, levando o que Deus quer, levando o que Deus quer para aquelas pessoas. Porém, esses lugares nem sempre serão lugares bons. Quase sempre, irmão, serão lugares onde a pessoa ela vai estar debaixo de opressão, debaixo de ataque, debaixo de dificuldade. Mas ele é a resposta naquele lugar. Ele é a pessoa que Deus escolheu para que ele esteja fazendo a obra naquele lugar, e através da vida dele, ele vai estar levando aquela palavra, levando aquela ação, levando aquele direcionamento, levando aquela resposta às pessoas. Então haverão muitos lugares, querido, que você vai chegar e aos seus olhos serão lugares destruídos, né? Aos seus olhos serão lugares que não vai valer a pena estar ali. Mas a verdade é, assim como Moisés, querido, ele estava dentro da zona de conforto dele. Deus colocou ele dentro de um palácio. Mas a um dado momento oportuno, Deus criou uma circunstância, Deus trouxe à existência uma circunstância, né? Que foi o fato ali quando ele colocou dentro dele o ímpeto, a ousadia de querer defender o seu povo. E só que num primeiro momento ele não teve ali o controle, né? Ele não teve ali a condição de lidar com aquela situação. Tanto é que Deus permitiu, Deus favoreceu para que houvesse um conflito ali entre ele e aquele egípcio. E diz a Bíblia que ele foi ali, defendeu, né, o israelita, só que ele foi e tirou a vida daquele egípcio. E Deus permitiu que ele fizesse isso, que acontecesse isso, para quê? Para que a mudança de realidade acontecesse e ele fosse transferido para dentro de um novo propósito, de um trabalhar de Deus. Então, como nós bem sabemos, quem é o enviado? O enviado, querido, é todo aquele que o Senhor envia para uma missão, para algo que Deus quer fazer em uma vida, né, em algum local e também dentro de uma região. Só que isso tem um tempo, isso tem um propósito da parte de Deus. Nós sabemos que Deus nós sabemos que Deus tomou. Tá dando para ouvir bem aí, queridos? Ok, deixa eu botar até mais perto aqui, porque... Vamos lá. Então, Deus tomou Moisés e transformou ele em um grande líder. E esse é o cerne da questão de alguém que é enviado. Alguém que tem dentro de si o propósito de Deus na sua vida. Ele é a resposta para aquela geração. Tá? Você, onde você está, você é a resposta para a sua casa, você é a resposta para a sua geração. Não desista, porque quando você chega no local, você olha e você vê a desolação, mas está lá, Isaías capítulo 61. Depois leia na sua casa. Né? Lá do versículo 1 em diante, você vai ver: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O que é isso? O governo de Deus. Agora eu entro na ministração de hoje. O governo de Deus está sobre nós, querido. O governo de Deus está sobre as nossas vidas. Nós vamos ter uma matéria todinha aqui, que é o governo de Deus sobre a liderança. Tá? Agora nós vamos estudar um pouco sobre o governo do Senhor. Então, aquele que leva a semente andando e chorando, certamente vai voltar com alegria trazendo seus molhos. Então, hoje eu estou vivendo isso aqui, né? Nós estamos aqui literalmente, né? Literalmente vivendo essa realidade, porque nós cremos no Evangelho, irmãos,
que se cumpre na íntegra, né? Que se cumpre na íntegra. E nós estamos aqui falando com pessoas que um dia nos ouviram orar, nos viram chorar, nos viram falar várias vezes sobre esses dias, né? Você que está assistindo hoje aí, você estava lá naqueles dias e você viu, você ouviu, você muitas vezes sentiu, muitos aqui lutaram, né? Conosco aí no norte, em outros países, né? Foram conosco aí na Venezuela, na Guiana, estiveram conosco em missão e sabe do que eu estou dizendo. Temos as marcas de Cristo, temos aí também pessoas que foram levantadas nesses lugares, né, para honra e glória do nome de Jesus. Então, já fomos enviados, querido, para vários lugares. Estamos hoje aqui no Rio Grande do Sul, amanhã podemos estar em outro país, em outro estado. Já estamos verificando outros estados aí, estão entrando em contato conosco. Você que ainda não tem base aí, entre em contato conosco que nós vamos conversar para ver uma forma de lhe ajudar, para ver uma forma dos atalaias chegarem aí. Amém? Então, queridos, dito isso, nós introduzimos aqui dizendo que aquele que está debaixo da autoridade de Deus, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, debaixo da autoridade do nosso Deus, ele vai cumprir a promessa de Deus aonde ele chegar. Você, querido e querida, você é a resposta de Deus para aqueles que estavam orando aí. Eu me lembro como se fosse hoje, querido, na operação Shekinah, alguns que estão aqui me ouvindo vão lembrar disso, né? Nós entrando em uma fortaleza ali dominada pelo Comando Vermelho, naquela época, assim, o Comando Vermelho chegou em Manaus, né? Ali, chegou em Manaus, que eu falo já nessa época agora, né? Isso aí foi lá para 2015. Ele estava levantando um novo comando ali, a batalha entre Comando Vermelho e PCC. Então, nós entramos ali para orar em um bairro que era dominado por eles. E aí, isso era de madrugada. E quando nós chegamos, irmãos, nós entramos na primeira rua do bairro, né? Aí na zona norte de Manaus, o nome do bairro é Monte das Oliveiras, tá? Monte das Oliveiras. Então, nós entramos ali em uma zona, literalmente uma zona de guerra. E quando nós entramos ali, um pastor tinha pedido ajuda e nós fomos ajudar. E na segunda etapa da missão, nós entramos em uma área, querido, uma área de mata, né? Uma área de mata e atrás da área de mata tinha uma igreja, uma das igrejas, né? Que fica na fronteira. Essa igreja ainda existe, está lá. Ela fica na fronteira do bairro do bairro Monte das Oliveiras com um outro bairro que fica atrás, né? E bem naquele local, querido, tinha uma grande fortaleza ali. Uma grande fortaleza mesmo. Esse lugar que eu estou falando, irmãos, fica de trás do shopping Zona Norte, tá? Acho que é Via Norte. Irmãos, um lugar muito, muito forte ali naquela época. Então, quando nós entramos ali, tinha uma igreja, nós andando ali, fazendo varredura, orando, e quando nós chegamos lá no final, numa encruzilhada, toda a igreja, irmãos, era cerca de 1h da manhã, meia-noite, não me lembro bem, mas era praticamente meia-noite. Toda a igreja estava orando. Toda a igreja estava orando. E eles orando, irmão, pedindo socorro de Deus. E nós estávamos bem na porta deles ali. Nós éramos 5 atalaias, e nós estávamos ali na porta deles. E quando eu olhei para aquela igreja, irmãos, eu olhei para os atalaias e disse assim: olha, atalaias, observem isso aí. Observem isso aí. É por isso que nós estamos aqui, é por eles que nós estamos aqui. Outra vez, irmãos, nós entramos também era um comando terrível que estava dominando na zona norte de Manaus também. Vocês vão lembrar aí, os guerreiros que acompanharam a gente. Nós entramos no bairro Viver Melhor, aí em Manaus, né? Vocês sabem muito bem como é que é. E nessa época, esse local, irmãos, estavam pagando pedágio, né? As pessoas estavam pagando pedágio para poder sair de casa, etc e tal. E nessa noite nós entramos ali, irmãos, para a honra e a glória do nome de Jesus. Foram mais de 200, né? Facciosos que nós pregamos o evangelho, que nós falamos com ele. Literalmente, irmão, nós íamos falando, eles iam saindo do posto e iam para outros lugares, iam recebendo oração, sabe? E nós chegamos, irmãos, em dois locais, lá atrás, bem no final mesmo, bem na beira da mata, no final mesmo, ninguém entrava ali, ninguém entrava naquele lugar. E quando nós chegamos lá, tinha três torres de pneu, que tinham sido colocadas, né,
preparado naquela noite, ia ter uma grande execução ali, ia ter um grande sacrifício ali, né? E dentro das quadras que estavam, eram duas quadras e uma rua que vai para dentro da mata e ninguém entra naquela rua. Só que aí veio um cidadão, passou por nós, olhou assim, foi embora. E nós estávamos ali como igreja, pregando o evangelho, levando, né, a palavra do Senhor. As pessoas que estavam ali tinham muito, mas muito mesmo, não sei nem dizer quantos. Tudo armado, irmãos, tudo armado, né? Mas para a honra e a glória do nome de Jesus. Nós oramos ali, irmãos, pregamos para eles creram, muitos líderes de facção estavam ali. Eram muitos, porque ninguém entrava ali. Eles que mandavam ali em tudo, né? A gente andando na rua, eles andando, eles vinha um, aí vinha 3, 4, 5 blindados, que eles chamam do lado, né? E assim, festas feitas no meio da rua, ninguém entrava ali. Mas para a glória de Deus, a partir daquela noite, naquele ciclo de batalha, Deus operou, irmãos. Deus operou livramento, Deus operou, e não passou uma semana, Deus começou a mudar a geografia, Deus começou a mudar a história, Deus começou a mudar as coisas. Eu poderia contar muitos testemunhos aqui, irmãos. Muitos testemunhos mesmo do que Deus fez. O bairro lá do Monte das Oliveiras, na mesma semana Deus começou a mudar a configuração. Na mesma semana. O pastor estava construindo uma igreja grande lá e pediu ajuda. E para a glória de Deus, quando nós entramos para orar, oramos todas as igrejas ajudando. Resultado, irmãos, Deus limpou toda aquela área. As igrejas começaram a encher, as igrejas começaram a se levantar, as igrejas começaram a vencer, né? E o Senhor começou a operar. E eu poderia contar muitas e muitas vitórias aqui, irmãos, que Deus nos deu. É óbvio que tem lutas, mas a gente está aqui para contar as vitórias, né? Porque as lutas vêm, mas elas passam, as vitórias ficam, tá? Então, querido, entenda que Deus ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Se nós não desistirmos, se nós não olharmos para trás, Deus vai honrar o seu nome na minha vida e na tua vida. Tá, queridos? Então, deixando isso, eu quero agradecer aqui os nossos queridos amigos, irmãos, né? Aqui, pastores do Rio Grande do Sul, né? Os pastores que têm nos abraçado aqui no Rio Grande do Sul, têm nos ajudado, os irmãos atalaias também daqui, né? Da terra onde Deus nos enviou. Podemos dizer que chegamos aqui e fomos literalmente, irmãos, literalmente, né? Abraçados, Deus preparou tudo. A terra da minha esposa, né? A Cristina, que é daqui de Pelotas. E desde sempre, irmão, nós sabíamos que Deus ia nos enviar para cá. Mas também sabíamos que seria no seu tempo. Então, queridos, dito isso, esse é o propósito de Deus no enviar, tá? Esse é o propósito de Deus no enviar. A palavra enviar, querido, significa aquele que anda por cima, tá? Aquele que anda por cima, andar por cima, e também aquele que vai adiante, ou seja, aquele que busca, né? Aquele que vai à frente. Então, nós sabemos que sempre que nós estamos fazendo algo para o Senhor, Deus ele coloca algo dentro de ti. Você está orando, tá? Você está buscando, você está jejuando, você está pagando preço, você está ali ouvindo Deus falar com você, mas de repente, irmãos, Deus te dá uma visão, Deus te dá, né, algo que você precisa ali filtrar. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Você precisa filtrar, tá? Você precisa filtrar. E quais são os filtros? Ora, primeiramente é a palavra, você precisa ter a palavra no seu coração, você precisa ter a oração, você precisa ter o jejum, mas o jejum com equilíbrio, o jejum com direcionamento com propósito. Tudo tem que ser com propósito. Nessas 3 ministrações nós estamos trabalhando o propósito de Deus no crescimento, o propósito de Deus, né, na aliança e o propósito de Deus no enviar. Então, se você depois assista lá a primeira, a segunda aula novamente, para você massificar, tá? Mas aqui nessa terceira aula, nós estamos dando aqui esse breve resumo, né, sobre a questão do propósito de Deus no enviar. Para que Deus envia? Primeiro, para que ele abra caminho, meu amigo. Né? Ele vai abrir caminho no meio de quê? No meio das fortalezas, no meio das lutas, no meio. Você vai ver que José ele foi enviado em um tempo, irmãos, que só era ele e o Senhor ali. E a luta de José foi fácil? Não foi, irmãos. Mas qual foi a arma de José? Integridade, fidelidade, caráter, né? José lutou contra todos os demônios que existiam naquele lugar, querido, com a sua integridade, o homem mais íntegro, que passou ali no Antigo Testamento, né? Entre ali os israelitas, não além de Jó, né? Que é citado ali, mas eu estou citando em uma situação bem diferente, né?
bem diferente. Eu estou citando aqui José como um dos homens mais íntegros da Bíblia. Por quê? Porque ele enfrentou, queridos, os espíritos da prostituição, né? Enfrentou a perseguição, ele enfrentou a feitiçaria. E sabe com o que ele enfrentou? Ele enfrentou com a integridade, a fidelidade diante do Senhor. E ele venceu. E por causa disso, querido, o que aconteceu? Voltando desde o início lá, né? Através de José, sua família chegou lá. A família dele veio, nasceu a família de Moisés. E aqui estamos nós. Tá? Através de Moisés, Deus levanta ele ali, vem toda uma linhagem, vem todo um processo. Então Deus levanta e Deus traz o propósito dele à existência. Dentro de você está o propósito de Deus para Capão do Leão, para o Rio Grande do Sul, para, né, o Amazonas, os municípios do Amazonas. Querido, você não é uma pessoa qualquer. Você é um escolhido, uma escolhida que Deus colocou nessa terra para fazer a diferença e para ser uma pessoa que vai além, que está buscando aquilo que Deus colocou na sua vida, mas para levar uma herança que Deus deixou. Então, esses filtros que nós precisamos ter para que Deus nos revele, para que Deus nos leve ao seu propósito, primeiro é a palavra, depois é a oração, a vigilância, o jejum, como eu lhe disse, com propósito, um jejum que não pode ser algo que seja exagerado, que seja desequilibrado, que seja sem filtro algum, né? Você não pode ficar muito tempo sem comer, você não pode comprometer a sua saúde, você também não pode, porque Deus ele precisa da gente o quê? Sóbrio, certo? Ele precisa da gente em condições de raciocinar, e preste atenção, Atalaia, no que eu vou lhe dizer aqui. Jejum a gente faz antes da batalha, ok? Aqui nos atalaias, a gente jejua, a gente ora, sim, mas a gente faz antes da batalha. Por quê? Por que eu não autorizo os atalaias a irem para a linha de frente com jejum? Em jejum. Não vai com a mente fraca, com o corpo fraco, não vai com a alma cansada, entendeu? Não, irmãos. Antes de ir para a missão, a gente entrega o jejum, a gente vai sóbrio, a gente vai em condição de raciocinar, de analisar, de ouvir, de entender o que nós estamos fazendo, de discernir o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque se você ficar com a mente fraca, cansado, se você ficar uma pessoa fora de situação, querido, você não vai produzir nada. E o inimigo ele vai setar. O que você ia fazer em 10 quilômetros, você vai fazer em 100 metros. Entendeu? Escute a voz da experiência, porque no início dos atalaias eu não tinha tropa. Era eu, minha esposa, minha família e meus familiares. Nós não tínhamos ninguém, irmãos. Eu sei o que eu estou dizendo. Houve tempo, irmão, de eu lutar ininterruptamente 11 semanas. Você sabe o que é 11 semanas? Sem parar. Sem parar. Irmãos, eu sei dizer para vocês o que é cansaço, fraqueza, dor, tristeza e todo tipo de sentimento possível para abrir caminho para o que você está vendo agora. Tem gente aqui, irmãos, que me viu chorar, me carregou, entendeu? Que literalmente me defendeu. Eu tô olhando para atalaias aqui agora que fizeram muralha de fogo para eu não morrer, entendeu? Por quê? Porque nós estávamos no campo de batalha, na linha de frente, e o inimigo querendo passar, e a gente dizendo, tu não vai passar em nome de Jesus, nós vamos até o fim. E fomos, irmãos, e fomos. Nós estamos aqui hoje porque alguém foi até o fim. Alguém orou, alguém pagou o preço. Você está aqui hoje porque alguém chegou com você e orou por você, orou com você e lhe conduziu onde você está, né? Eu quero dizer, irmãos, que é muito importante nós entendermos isso. Ganta, meu amigo, pode tirar aí a projeção. Obrigado. Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Agora eu vou terminar isso aqui. Obrigadão. Vou terminar esse aqui, o propósito. Se você quiser anotar aí, tá? A temática de hoje é o propósito de Deus no enviar, tá? Então, quando nós somos enviados, é importante, irmão, nós sabermos como Deus trabalha. Como é que Deus fala conosco, né? Deus fala conosco, eu estava falando agora mesmo, quando a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está procurando, né? É muito importante a gente ter o equilíbrio, tá? A gente ter o equilíbrio. Então, depois você lê lá
essa leitura de Êxodo capítulo 3, depois que eu vou passar para vocês direitinho aí, quando a gente consertar ali as coisas, vou passar para vocês os slides, tudinho. Como a gente vai encerrar um ciclo agora, hoje, né? Aí depois eu vou pegar os slides, vou botar em PDF e vou mandar para vocês no grupo, tá ok? Fica aí a dica para vocês terem, para vocês lerem, tá? Mas depois entre lá no canal, se inscreva. Por que eu quero que você se inscreva no canal? Porque lá no canal, irmão, nós vamos passar muito material. Eu vou passar várias ministrações, e não só eu, tá? Você, Atalaia, você líder, também vai entrar lá e vai ministrar lá. A gente vai passar, vai conversar direito isso aí. Voltando à nossa aula de hoje. Então, o que é importante eu entender? O enviado, ele é uma arma na mão de Deus. Você é um exército vivo. Você é o exército de Deus na terra. Você é a igreja do Senhor. Só que não sozinho, né? Você está aí para fazer o quê? Para promover o avivamento. Você é um agente de avivamento. Então, Deus te enviou. Mas, pastor, isso também na minha casa, principalmente na sua casa. Não, mas é que a minha família, isso. Querido, hoje eu falei, hoje tá, né, nós temos uma célula aqui, eu e minha esposa. Nós, aqui na igreja, estamos à frente de uma célula, e hoje eu ministrava exatamente sobre isso, que lá em Mateus capítulo 28, né? É muito importante que eu entenda o quanto Deus ele vem trabalhar na minha vida como um enviado, tá, querido? Então, se eu estou orando, jejuando, eu preciso, você que fez o curso de intercessão militante, você sabe, aula 4, lembra? Comunicação na intercessão. Então, é muito importante que você entenda. Irmãos, não é todo o espírito que diz Senhor, Senhor, que é de Deus. Não é toda visão que é de Deus. Não é todo sonho que é de Deus. Então, eu tenho que filtrar, eu tenho que ter filtros. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho vida com Deus, se eu fico ouvindo qualquer um de qualquer lugar, dizendo qualquer coisa, mandando fazer qualquer coisa, irmão, cuidado, muito cuidado, né? Aqui nos Atalais, irmão, nós temos muito cuidado. Eu recebo todo tipo de informação que você pode, né? Tá aqui, ó. Crianças, irmão, entrega sonho, visão, revelação de Deus. Deus pode usar, irmãos, e usa. Eu creio. Mas eu tenho filtros, né? Eu tenho filtros. As informações, elas podem ser relevantes e irrelevantes, entendeu? Isso é muito importante. Não é qualquer pessoa, não. Se você vê, porque o fulano está dizendo, olha, profecia, não sei o que, irmão, a Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos. Provar os espíritos. O que isso tem a ver com enviado, pastor? Tudo. Você acha que Moisés, quando ele chegou na corte de Faraó, ele chegou cru? É claro que não. A Bíblia está dizendo que ele foi criado, né? Quando ele ainda era uma criança, né? Mas ele foi criado aos pés de sua mãe. A sua mãe lhe ensinou lá, né? Os princípios básicos lá da fé judaica, né? E ensinou a ele como deveria se comportar. E quando ele foi levado para a corte dos egípcios, ele já tinha um entendimento. Ele não era uma criança sem entendimento nenhum. Não. E a Bíblia é clara em dizer que nós devemos ensinar. A Bíblia é clara que nós devemos fazer discípulos. Nós devemos o quê? Como disse a própria palavra, revestivos de Cristo. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que mudar cada dia para quê? Para que as pessoas entendam que o Evangelho é transformação, irmãos. Tá? Então, voltando para o tema que eu estou falando de filtros, né? Para você filtrar, por quê? Porque existem os ruídos, existem os bloqueios, existem as barreiras para impedimento da voz de Deus. Então, que ruídos são esses? São coisas que vêm de fora. São circunstâncias, são pessoas, são demônios também que falam, irmãos. Então, a gente tem que ter filtros. Se eu não tenho entendimento da palavra, se eu não busco o entendimento da palavra, muitas vezes eu estou enfraquecido, eu estou cansado, eu estou debilitado, e isso é real na batalha. Uma guerra, querido, é constância. Você não pode entender, não, venci o primeiro inimigo, agora eu vou relaxar. Se você fizer isso, você vai morrer no segundo. Entendeu? Então, treinamento duro, combate fácil. É assim que você luta. Enquanto não houver uma zona segura, enquanto não houver um local onde você possa descansar debaixo da sombra do Altíssimo, você está em guerra. Você está em guerra. O único lugar para se esconder, irmãos, é debaixo da potente mão de Deus, aonde Ele vai ser exaltado sobre nós.
Então, esse negócio de dizer, irmãos, vamos dar um tempo aqui, ó. Ninguém vai orar mais, tá? Vamos dar um tempo aqui, ó. Quem quiser passear, passeie. Irmãos, vou ser sincero com você. Você está correndo um grande risco de perder a batalha a qualquer momento, tá? Isso aí, irmãos, nós não baixamos a guarda. Nunca, nunca baixamos a guarda. Por quê? Porque se a gente baixar a guarda, né? Existia um dos líderes da Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Alcebiades de Vasconcelos, Pereira Vasconcelos, ele dizia assim: nós temos a vida inteira para nos firmar. Satanás tem fração de segundo para nos derrubar. Então ele pode, o dom e a maior arma de Satanás é a paciência. Então ele tem muita paciência, irmãos. Ele fica ali, ó, é como uma cobra que fica que fica muito tempo ali, ó, esperando para atacar. Só tem uma coisa, quando ela atacar, é mortal. Então, por isso que eu tenho que ter filtros, por isso que eu tenho que ter a palavra, a oração, o jejum, a unidade, né? Tudo isso são filtros que Deus nos dá. Tudo isso são armas que Deus nos dá, tá? A gente tem ali, ó, se o inimigo vem querer atacar minha mente, atacar meu coração, atacar minha alma, atacar meu corpo, onde atacar, irmãos? Nós estamos preparados, porque a palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Armadura é para quê? Para resistir no dia mal. Eu não vou entrar muito no contexto, porque a gente vai falar muito disso aqui. Então, esse negócio de resistir é lutar até o último combate. Não existe essa de baixar a guarda, não existe essa de dizer, não, irmãos, jejum para quê, meu irmão? Orar para quê? Olha, crente, eu vou dizer uma coisa para você. Ser um guerreiro não é para qualquer um. Ser um guerreiro, meu irmão, é assumir que você está em guerra e que você não vai se entregar, porque só existe dois locais onde você pode estar. Ou você é um guerreiro ou você é um escravo. Você tem que escolher o que você quer ser. Entendeu? E aquele que é enviado, ele vai com uma resposta, ele vai com chave de cadeia, ele vai com alvará de soltura, mas ele também vai, meu irmão, ele também vai com ordem de juízo sobre quem? Você é um oficial de Deus, aonde você é um guerreiro, você é um ministro e um embaixador. Lembra do curso lá? Pois é, essas são as 3 missões de um enviado. Guerreiro, ministro e embaixador. Então, quando você chega, você já vai olhando e dizendo assim, olha, o Senhor me mandou nessa cidade. E aqui nessa cidade, quem vai mandar é o Senhor. Para a honra e a glória do nome de Jesus, todos que estão aqui, que foram conosco, eu e minha esposa e a tropa que foi para Parintins, sabe o que a gente dizia para os sacerdotes do inimigo lá? Quando eles vinham lutar com os atalaias, com a tropa que estava lá tentar invadir, né, a nossa base, e eles vinham de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas a gente montava a base e ficava lá 5 dias direto. Sabe o que Deus dizia para ele? Dizia assim, olha, inimigo, essa cidade aqui, ó, é do Senhor Jesus. Eles perdiam a batalha e a gente falava para eles, essa cidade é do Senhor Jesus. Eles saíram de cabeça baixa e iam embora. Por quê? Porque eles não queriam ouvir o evangelho. Eles queriam ir lá para afrontar Deus, para humilhar os irmãos e para querer lançar feitiço de morte. Só que é o seguinte, com o nosso Deus não há batalha perdida. Para a honra e glória do nome de Jesus, eu estou olhando aqui para irmãos e irmãs que lutaram ao nosso lado ali, lutaram conosco, né? O pessoal lá de Parintins está aqui, e eu digo para vocês, irmãos, aquele que desiste, o Senhor não tem que dizer nele. Pague preço, mas não desista. Entenda que Deus tem um propósito no teu chamado. Entenda que Deus tem um propósito na tua vida. Entenda que Deus tem um propósito. Irmãos, se hoje ninguém me chamasse para pegar, se hoje ninguém me chamasse para cantar ou qualquer coisa, nem para orar, para nada, irmãos. Mesmo assim, eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo assim, eu sei quem me fez, quem me mandou pregar a palavra, quem me mandou cantar, quem me mandou orar, quem me mandou fazer tudo o que ele mandou fazer, irmãos. Porque eu sirvo ao Senhor. E eu vou dizer mais. Quantas vezes pessoas fecharam as suas igrejas para a gente não entrar, mas eu me ajoelhei diante do Senhor, eu, minha família, aqueles que o Senhor mandou. E para a honra e a glória do nome de Jesus, querido, não foi preciso que aquela porta se abrisse, Deus abriu outra. Mas aquela que se fechou, irmãos, infelizmente, ela não progrediu. Não era porque eu não fui, não é porque, é porque quando Deus diz assim, olha, Atalaia, vai lá e avisa. Vai lá e avisa, assim como eu estou avisando agora. Atalaia, vai lá e avisa. Está lá, Ezequiel capítulo 33.
Ezequiel 33 fala, irmão, que o atalaia ele tem a missão de avisar, de despertar, de trazer existência à vida ou à morte. Por quê? Porque quando ele diz assim, olha, conserta teu altar, conserta a tua vida, porque senão tu vai morrer. E a pessoa que está do lado de lá não acredita, essa pessoa, diante de Deus, ela se torna responsável. Então hoje, irmãos, nós estamos aqui, ó, nós estamos afiando a espada, né? Nós estamos nos preparando, porque já já nós vamos entrar no campo de batalha para dizer assim, ó, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Se a pessoa disser assim, não, eu não quero, seja sobre ela o sangue na cabeça dela. A Bíblia diz isso, irmãos. Por quê? Porque só existe dois destinos. E o enviado, ele vai com essa missão. Aí onde você está, atalaia, você é um atalaia. Você é um homem ou mulher de Deus separado para pregar a verdade, pregar o evangelho, não um evangelho segundo os cristãos evangélicos, não um evangelho segundo a vontade do homem, não, o evangelho que salva, que cura, que batiza, né, que liberta, o evangelho que transforma a vida do homem. Amém, queridos? Então, esse é o papel do enviado, esse é o papel daquele que entra no campo de batalha. Aquele que vai levar a semente preciosa, ele leva consigo, ele é um mensageiro, ele vai guardar aquela semente e vai entregar na mão daqueles que aceitarem, aqueles que crê. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê será salvo. Mas o que não crê, ele já está condenado, porque a condenação é essa, porque eles não quiseram aceitar o Senhor Jesus. Então, nós, o que isso tem a ver com missões? O que isso tem a ver com missões em qualquer nível, doméstica, estratégica, profética, regular, seja qual for? Irmãos, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, é para Deus e com Deus. Não adianta eu viver a minha vida isoladamente. Né? Então, hoje eu estou aqui, irmãos, levando o evangelho, compartilhando o conhecimento, né? Porque eu também estou recebendo de vocês, porque Deus mandou fazer isso. Os atalaias que estão aí do outro lado, que estão orando, estão desde o início do propósito, desde o início, né, da rede aqui, no caso do Rio Grande do Sul, do Norte, sabem que todo ano nós temos etapas das operações que Deus nos dá. Então, o que é uma operação? Ela é um propósito de Deus sobre uma geração. Ela é um propósito de Deus sobre uma geração. É como Moisés, ele recebeu, né, a ordem de Deus para ir e libertar o povo. Mas o preço disso aí seria o quê? Lutar contra os principados, meu amigo. Lutar contra as potestades. Vencer os deuses do Egito. Entendeu? E ele que foi treinado lá dentro, agora teria que voltar à casa de Faraó e enfrentar o próprio Faraó. Só que ele não ia no nome dele. É aqui que eu quero chegar e aqui a gente vai já para a conclusão dessa aula. Como é que Deus peleja por nós? Então, querido, é importante eu entender que quando Deus se revela para nós, ele se revela através do nosso espírito, da nossa mente, ele revela no coração, ele revela, né, através das coisas criadas, ele vai se revelando. Então, você está orando, você está jejuando, você está buscando, eu concluo aqui, né? Mas você precisa entender que você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar entendimento, experimentação no Senhor para que Deus te use como uma ferramenta testada e aprovada na mão de Deus. Amém? Por último, querido, nós vamos falar aqui sobre a importância de saber como Deus peleja. Nós temos que conhecer a voz de Deus, nós temos que entender a voz de Deus, nós temos que discernir a voz de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, nós devemos entender, querido, que se no campo de batalha há muitas vozes. Há muitas vozes. Então, o inimigo, ele pode, irmãos, ele pode simplesmente acionar, né? Acionar gatilhos na nossa mente, tá? Ele pode acionar alguns bloqueios, ele pode acionar alguns ruídos para tentar nos atrair. Já aconteceu várias vezes, irmão, a gente está em batalha e o inimigo tentar se infiltrar, do inimigo. Isso aqui são armas que ele faz, né? São armas que ele faz. Nós vamos ver ali Moisés lutando contra James e Jambres, que eram os famosos bruxos de sacerdotes, né? Do deus Ptah. Ptah é o deus, um dos deuses principais, né? Ele é o outro nome para
para o deus Ra, que é o deus principal do Egito, tá? Então ali Moisés enfrentou toda uma egrégora de deuses, tá? Toda uma egrégora de deuses. Ele enfrentou ali um exército inteiro, só que um detalhe importante, ele não lutou, irmãos, ele não lutou sozinho e nem com as suas próprias armas, tá? Então como é que Deus peleja? As nossas armas não são carnais. Vou repetir, nossas armas não são carnais. Deus deu uma vara para Moisés, tá? Deus deu uma vara para Arão, Deus deu uma lança para Josué, Deus deu um machado para Gideão, Deus deu uma espada para Davi, tá? Também deu um arco, né? E Davi lutava, irmãos, não só Davi, mas o seu exército lutava com as próprias mãos, tá? Eles lutavam o que nós conhecemos hoje como Krav Maga, só que, obviamente, né, o exército de Davi, irmãos, não lutava humanamente, ele lutava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, assim como você e eu. Aqui é muito importante eu entender como é que Deus peleja. Entre vários exércitos do mundo, existem muitos rituais para que o Deus regente da nação venha sobre o exército. Entre os vikings existia um ritual chamado o Elmo do Terror, tá? Isso, exatamente, meu irmão. Chamado Elmo do Terror. O que era o Elmo do Terror? O Elmo do Terror, irmãos, era que os Berserkers, a tropa de elite, né? Uma das tropas de elite, os principais também conhecidos como os ursos, esses guerreiros, eles eram consagrados, eles eram a tropa pessoal do deus Odin. Então, qual era o treinamento deles? Qual era a consagração deles? Eles tinham que lutar contra um urso pardo e matar esse urso. Para eles poderem fazer parte dessa tropa, eles tinham que lutar contra esse urso, matar, tirar a pele e vestir aquela pele, botar a cabeça do urso sobre eles, entendeu? E aí depois fazer o ritual com o sangue daquele urso, eles ofereciam aquele urso a Odin. Então, quando eles entravam, eles faziam aquele ritual, eles evocavam o espírito de Odin e dos outros deuses, né? Freia, e outros deuses que tem lá, eles evocavam, tá? E aqueles deuses entravam, eles eram consagrados, eles faziam as suas tatuagens, né? Baseadas no deus que eles adoravam. Quando eles iam para a guerra, irmãos, eles começavam a tocar, ia uma tropa na frente tocando gaitas, né? Tocando gaitas, tocando liras e tocando tambores, atabaques e tudo mais. Quando aquela tropa da frente ia tocando, os de trás iam cantando todo o tempo, marchando e cantando. Se você quiser assistir uma série chamada Vikings, tá tudo isso aí que eu estou falando tá lá. Antes deles irem, existia um ritual de matança, né? Existia um ritual de matança que eles matavam quantos guerreiros fossem. Quantos guerreiros fossem. Os próprios guerreiros se ofereciam, muitos guerreiros se ofereciam em sacrifício a Odin. E quando eles chegavam, quando eles venciam a batalha, eles sacrificavam diversos inimigos, né? Ragnar Lothbrok, quando ele invadiu a Inglaterra, invadiu a França, ele venceu a batalha e ele matou 111 soldados da França em sacrifício a Odin. E esse era quando eles lutavam, irmãos. Quando esses homens lutavam, diz a história das batalhas da França, que quando Ragnar Lothbrok atacou a cidade da França naquela época, os arqueiros encontraram os Berserkers e eles atacaram os Berserkers. Só que é o seguinte, eles não sentiam dor e quando os arqueiros e o exército da França viu os Berserkers, saíram correndo com medo, porque eles lutavam, ele disse assim, que eles lutavam como se estivesse em transe, mas não era em transe, eles lutavam como se eles estavam possuídos pelos deuses nórdicos. Assim também acontecia, e nós vamos entrar mais nisso aqui na próxima aula,
Não perca a próxima aula, tá? Nós vamos entrar, né, muito mais profundamente, porque vamos continuar, nós vamos entrar, irmãos. Agora vamos falar do livro de Josué. Aí nós vamos falar da promessa se cumprindo na vida de Josué e dos guerreiros dele, tá? Vamos orando aí para Deus, né, permitir que a gente consiga consertar tudo aqui e que na próxima aula nós estejamos aqui com os slides, com tudo, porque na próxima aula nós já vamos introduzir, né, o ensino ali de Josué e de tudo, mesmo que eu não consiga o slide aqui, não tem problema, a gente vai pregar como nós estamos aqui agora, dando aula aqui do jeito que tiver, mas vai sair a aula, em nome de Jesus, tá? Então, como é que Deus peleja? A Bíblia diz assim, ó, revestível de toda a armadura de Deus. A Bíblia diz assim, ó, que revestível de Cristo, a mesma revestível da armadura, revestível de Cristo. Uma vez eu e a Cris conversando, ela falou, né? Ela disse assim, amor, tu não acha que a armadura é o próprio Cristo? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Em Isaías diz isso. Em Isaías diz isso. Diz que o Senhor Jesus olhou dos altos céus e como ele não viu um justo sequer, ele diz assim, que ele vestiu-se da armadura como de justiça, de um capacete como da salvação e foi. Então ele se revestiu porque essa armadura não é minha, não é sua, ela é de Deus. E ele dá para quem ele quer. Mas a Bíblia diz para quem que ele dá. A Bíblia diz que ele dá para quem tem a mente renovada, para quem tem o coração puro e tem as mãos limpas. Esse possui a armadura de Deus. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Alguém vai dizer, não, vamos nos revestir da armadura de Deus. Seu coração está limpo? Seu coração é puro, seu coração é puro, sua mão é limpa, sua mente está renovada, porque se não tiver, te ajoelha, pede perdão de Deus, faz o teu PNL, né, que a gente fala ali, porque, querido, toda hora a gente tem que pedir perdão, todo dia a gente tem que pedir perdão. Amém? Então entenda, você, Atalaia, que Deus peleja pelo seu povo através da humilhação, através de nós sabermos ouvir a sua voz no meio da tormenta, né? O guerreiro de Deus, irmãos, ele não guerreia com os olhos, ele guerreia com os ouvidos. Atalaia, a tua visão não é os teus olhos, são os teus ouvidos. Quando você está no campo de batalha, no meio das trevas, você não vê nada. Você não vê nada. Imagina você no meio de uma escuridão completa e vozes para tudo que é lado. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás. Enfim, o inimigo querendo intimidar, o inimigo querendo amedrontar, o inimigo querendo dizer que faz, que acontece. Imagine você no lugar de Davi. Imagine você no lugar de Moisés. Imagine você no lugar de Josué. Imagine você no lugar de José. Mas é isso, porque eu não sou Davi, eu não sou José, eu não sou nenhum deles, mas o mesmo Espírito está na minha vida, está na sua vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós. E a Bíblia diz que ele nos ungiu, nós somos a igreja, ele nos ungiu para levar um evangelho, né? Para levar o evangelho. E esse evangelho não é o evangelho da usura, não é o evangelho do entretenimento, não é o evangelho. Não são outros evangelhos, é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz, né? Que exige humilhação, choro. Muitas vezes somos humilhados, perseguidos. Irmãos, eu já cansei de levar apelido, irmão. Esse que vos fala já foi chamado de louco, já foi chamado de feiticeiro, já teve gente, irmãos, a gente até ri, às vezes a gente para assim para rir dos apelidos, lembrando, né? Teve um local que nos chamaram de Ataloucos. Quando o irmão falou para mim, né? Diz, vem os Ataloucos. Olha, pastor, o senhor sabia que estão chamando vocês de Ataloucos, de Gataloucos? Eu não aguentei, irmãos, comecei a rir. Aí ele disse assim, mas o senhor está rindo? Eu disse, o que eu vou fazer, pastor? Eu vou rir. Eu não posso fazer nada, só posso rir. E esse aí é novo, eu já falei para ele, esse daí é novo. Ah, tá louco, uma vez fui entregar uma profecia numa igreja, irmão, Deus me tomou lá e quem sabe como é que Deus me usava. Irmãos, eu comecei a dançar e comecei a entregar e Deus começou a descer na igreja, o poder caiu, o resultado. Quando eu estava ali no poder e tal, e a igreja também estremecendo, tinha um visitante, eu não sei, aí o cara olhou para mim e falou assim, eita que esse aí tá louco. E eu continuei, irmão. Eu continuei lá. Eu continuei dançando e falando com Deus. Ali nem liguei. Quando eu pensei que não, cadê o camarada? O camarada foi-se embora. E a igreja continuou no poder. Irmãos, é assim que funciona. Você vai lá, entrega a mensagem. Você vai lá, entrega o que Deus mandou. Você continua sendo muitas vezes mal falado, perseguido,
né, oposição, etc e tal, mas está escrito, e ninguém pode, né, caça isso, olha aí, a irmã Mireide lembrou aí, lá em Figueiredo, nos locais aí foi chamado de caçadores de demônios, né, o outro lá, lá no Areaú me chamaram de abridor dos portões do inferno. Irmão, você não tem noção, não, eu já passei por cada um, irmão, chegou um guerreiro lá e falou assim, rapaz, esse pastor Tom veio aqui só abrir os portões do inferno, meu amigo. Irmão, eu chorava de rir, ó. Mas Deus é conosco, irmão. É assim, você vai ajudar as pessoas, né? Ainda vai ter gente que vai te dar pedrada, irmão. Ainda vai ter gente que vai mandar te sair fora. Não tem problema. Os primeiros eu falava assim, Atalaia, se tu é Atalaia, então te prepara para ser expulso, te prepara para ser perseguido, te prepara para ser odiado, porque tem gente, irmão, que está na igreja, agora eu vou falar, né? Estamos aqui uma aula para líderes. Tem gente que está na igreja não é para aceitar Jesus, não, irmão. Tem gente que está na igreja não é para ouvir o evangelho. Tem gente que está na igreja para derrubar os outros. Tem gente que está na igreja para impedir você de ser o que você tem que ser. Tem gente que está na igreja, irmão, para derrubar pastor, para derrubar família de pessoas. Tem gente que está na igreja, o nome dessas pessoas chama-se pedra de tropeço, matadores de profeta, né? O nome deles na Bíblia é joio, sinagoga de Satanás, né? Tudo isso, irmãos, tudo isso, mas isso aí é a Bíblia. Eu não tenho que me escandalizar e nem tenho que sair da minha igreja por causa disso, né? Ah, pastor, eu vou para outra igreja porque eu escuto o que eu vou te dizer, meu irmão. Aonde você for, vai ter mentiroso, fofoqueiro, vai ter carnal, vai ter tudo isso, entendeu? O que você não pode é ser nenhum deles, né? Como diz o pastor Júnior Trovão, pode beber, irmão? Pode prostituir? Pode ir para onde quiser? Pode. O que você não pode é entrar no céu. A mesma coisa eu digo, faço minhas palavras dele. Eu posso tudo, irmãos. O que eu não posso é entrar no céu fazendo tudo. Isso eu não posso. Então, o que é ser Atalaia, irmão? É ser um vigilante, um guerreiro de Deus que não entrega, não se entrega, né? Ele vai. Eu estou falando para pessoas aqui que estão entrando pela primeira vez, né? Ainda estão sendo treinados. Tem outros aqui que já estão calejados, né? Tem várias histórias para contar, mas tem uns que estão entrando agora. Então, você que está entrando agora, saiba que nós estamos tendo o primeiro contato aqui, mas olha, é muito importante que nós entendamos o propósito de Deus na nossa vida. Por que eu estou fazendo questão de ouvir Deus nessa palavra? Porque Deus falou para mim, meu filho, se eles não entenderem o propósito, eles nunca vão entender a missão. Se eles não entenderem o propósito do crescimento, por que existe o crescimento? O propósito da aliança, por que existe a aliança? O propósito do enviar, por que Deus me enviou? Para que Deus me enviou? O que é um enviado? Entendeu? Não adianta. Ah, não, eu vou para a África. Eu vejo muita gente dizendo, irmão, eu vou para a África. Aí o cara diz assim, meu irmão, vai ali, ó, lá está o irmão ali, ó, aquele ali é um desviado, o fulano ali, ó, vai fazer alguma coisa para Deus. Não, meu irmão, não dá, eu estou trabalhando, eu estou muito ocupado, né? Olha, irmão, escuta o que eu vou te dizer. Se você tem chamado missionário, e eu sei que tem porque você está aqui, né, para a glória de Deus, invista no seu chamado. Invista no seu chamado. Vou repetir, invista no seu chamado. Gaste tempo, tá? Gaste tempo. Eu vejo pessoas, irmãos, Deus, eu quero teu poder, eu quero tua glória, eu quero ser usado. Irmão, a gente diz para ele assim, irmão, vamos orar. Ah, meu irmão, eu estou muito cansado. Irmão, vamos evangelizar? Meu irmão, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Querido, eu vou lhe dizer uma coisa. O seu chamado é de Deus, mas com certeza, quem sustenta a missão, quem sustenta toda a obra é o próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos, mas se a gente não se colocar na mão daquele que vai nos usar, como é que a gente vai fazer a obra? Tá aqui uns que estão olhando para mim agora aqui no Rio Grande do Sul, irmão, não é diferente de vocês aí do norte, meus amados. E vocês de outros estados aí do Brasil, nem de outros países. Aqui a gente também paga preço. A coisa aqui é estreita, irmão. A luta aqui é grande, tá? Nós estamos nos preparando para mais uma etapa da operação. E eu preciso que você saiba, Atalaia, você saiba, meu irmão, que nós estamos em um conclave espiritual para que Deus nos use
como instrumentos aí onde nós estamos. Eu vejo gente aqui saindo do grupo, às vezes, né? Eu não sei, né? Talvez pessoas que estão fora de outros estados achando assim, não, mas é que eu estou sozinho aqui, né? Olha, escuta o que eu vou te dizer, irmãos. Tu vê eu falando de base, você não está sozinho, não. Você é um instrumento de Deus onde você está. E um dia, se você crer, nós vamos estar aí, levantando uma base, a sua igreja se levantando para evangelizar, para fazer a obra. Ah, pastor, mas é que a gente evangeliza. Não. Ser um atalaia, irmãos, vai além do evangelismo. É uma ativação espiritual profética para Deus ir além das portas de Jerusalém, para buscar as almas do lado de fora. Preparar o terreno, você vai estudar aqui, se você, aquele que ficar até o fim não vai se arrepender, tá? Não vai se arrepender, porque tem muita coisa pela frente, tá? As apostilas já chegaram, comece a ler, comece a estudar. Então, concluindo, irmão, Deus peleja quando nós nos colocamos na posição. Deus peleja quando Deus toma a frente da batalha, como tomou na vida de Moisés. Moisés se colocou à disposição de Deus, ele não queria ir, como eu e você muitas vezes não queremos. Entendeu? Ah, não, mas é que eu tenho, que eu sou, que não sei que tem, né? Muita coisa que vem ali, mas é que eu não sei falar, que eu não posso, né? Cheio de que, cheio de porquê. Mas a questão é que Deus aponta assim, ó, eu te escolhi, eu sou contigo, eu vou contigo, eu coloco o fulano do teu lado, eu mando provisão, eu vou à tua frente, e assim vai. A verdade é, irmãos, que a gente não pode dar desculpa para Deus. A gente tem que se colocar na posição de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. É o que eu estou fazendo aqui, irmãos. Eu não posso ir na sua igreja, eu não posso ir na sua casa. Muitas vezes, talvez nem conseguiria. E não conseguiria mesmo, porque só aqui, só no grupo tem mais de 200 pessoas, né? E são de vários lugares do Brasil e do mundo. Como é que eu ia conseguir chegar aí? Mas está aqui, irmãos, a ferramenta, né? Hoje aqui no celular. E eu já ministrei todo um TLM, irmão. 2 TLM pelo celular. Depois veio o computador, mas primeiro foi pelo celular. E na época eu achava loucura. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou ministrar um treinamento a nível nacional pelo celular, Senhor? Misericórdia. Mas eu ministrei, irmãos. Para honra e glória do nome de Jesus, eu ministrei. E agora nós estamos aqui, né? Então, querido, eu quero dizer a você que Deus tem um plano através da tua vida, da tua família, do teu ministério, do teu chamado. Deus te escolheu. Tá? Aqui nós encerramos esse primeiro estudo, tá? do livro de Êxodo, e queremos dizer para você, meu irmão, minha irmã, que estamos em guerra. Estamos em guerra. Vou repetir, estamos em guerra contra o inferno, em guerra contra o mundo, em guerra contra as potestades, principados do inferno. Isso não é uma colônia de férias, né? Deus não nos chamou para a gente viver só com o melhor dessa terra, não. A gente vai conquistar o melhor dessa terra, mas é no fio da espada. É para quem realmente quer ser um conquistador. Grave essa palavra. Nós vamos aprender agora sobre conquistando o impossível, tá? É o próximo passo do nosso estudo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre conquista, tá? Nós temos 3 aulas pela frente aí, irmãos, falando sobre conquista no livro de Josué. Tá? E o próximo livro vai ser Neemias, assim por diante, até chegar em Efésios. Para a gente começar a falar das armas, para a gente começar. Então, até o final de maio, nós vamos estar falando da primeira apostila que foi demonstrada hoje aí. Mas o que é isso? Eu preciso entender que Deus tem um propósito na minha vida. Propósito em quê? Propósito no crescimento, no meu crescimento, no crescimento da obra dele. Propósito na aliança que ele fez, não só comigo, mas com aqueles que oraram por mim. Você é resposta de oração onde você está. Para onde Deus te enviou, você é resposta de oração, você é a carta de Deus. Pastor, mas é que eu tenho tantos problemas, mas Deus está te vendo, Deus vai contigo onde for e ele vai mudar a situação, é só dar lugar ao Senhor. Né? E a outra coisa, e muito importante aqui, querido, que eu não quero que você esqueça, é que Deus peleja por ti. O Deus que venceu os deuses do Egito. Né? Nós vamos falar mais disso aqui mais lá na frente em outras apostilas. Vamos falar sobre coisas mais profundas, mas agora o contexto é o chamado, o contexto é o propósito de Deus no enviar. Então você é um enviado, uma enviada de Deus, e Deus quer te usar onde você está. Amém? Então, queridos, dito isso, nós estamos aqui, aqui no meu são 00:08. Eu quero dar a palavra aqui
Quero agradecer a presença de todos, tá? Eu quero dizer a vocês que nós estamos alegres, né, com todos que estão participando aqui. No meu tem 51 pessoas participando aqui, né? Para a glória de Deus, nós estamos mantendo ali um padrão de 50 pessoas, sendo que muitas pessoas estão em polo, né? E eu quero louvar Deus pela tua vida, dizer que Deus ele tem um propósito, tá? E não esqueça, toda missão tem um propósito, tudo que Deus está fazendo na sua vida tem um propósito maior. Toda luta, toda dificuldade que você está passando tem um propósito maior. Não desista, não esqueça que Deus ele quer te usar. Amém? Quero, antes de terminar, se alguém quiser contar algum testemunho, né, quiser falar alguma coisa, ainda temos um tempinho aqui hábil para que você possa testemunhar. Amém? Falem aí no chat aí, queridos, como é que está sendo o curso para vocês? Deus está falando com vocês, tá? Como é que tá aí? Como é que está chegando para vocês aí a palavra de Deus? Está dando para entender? Eu quero um pastor aqui do sul e outro pastor aí do norte, uma pastora que pode ser, não tem problema, tá? Nós vamos dar a palavra para dois pastores ou pastoras, quem quer que seja. Levanta a mão aí que o Gunter abre para você aí. Falando aí pela tropa, tá? Amém? Tem alguém aí, irmãos? Ok. Queridos, que Deus possa Pastor abençoar Tom, vocês. Pastor Newton, Deus abençoe. Senhor. ô meu pastor, Pastor Tom, só deixar uma palavra para mim mesmo, para o meu polo aqui, para todos que estão participando da aula aí do TLM, uma bênção, graças a Deus, e falar que o projeto realmente é lindo, acontece, nós temos vivenciado, nós estamos abrindo uma base aqui, né? Abrimos uma base há pouco tempo aqui, na estrada de Altaz, caindo 32, e estamos com 20 novos atalaias aqui, e já começamos a pôr em prática algumas situações e já temos visto resultados. Graças a Deus. Graças a Deus. Há poucos dias agora nós temos visto muita gente retornando para voltar a se congregar. Nós temos visto os trabalhos assim clareando e tudo isso aí, Pastor Tom e aos demais, a gente pondo em prática tudo que nós temos aprendido, né? O projeto é lindo, realmente o projeto é de Deus para a sua vida e para a nossa vida também. Não precisa acrescentar e nem tirar nada. É só a gente viver o que realmente está sendo proposto a todos nós. Esses dias agora o pastor Humberto esteve aqui conosco e são nossos líderes para implantar a base aqui. E a gente viu que o índice de pessoas envolvidas com droga diminuiu bastante, o índice de pessoas libertas aumentou muito, graças a Deus. A pessoa que era responsável aqui por distribuir aqui os entorpecentes, há poucos dias atrás aconteceu uma determinada situação e aí fechou aqui a bocada para a glória do nome de Jesus. Graças a Deus fechou a bocada aqui e a gente tem visto assim um resultado satisfatório, muito bom mesmo. Eu só fiquei um pouquinho assim triste ainda, fazendo parte aqui dos Loucos, né? Eu só fiquei um pouquinho triste porque eu queria ter visto aqui o rapaz aqui que distribuía, ele aqui em cima do altar e glorificando e exaltando o nome do Senhor, e isso não foi possível, porque ele foi embora antes disso. Mas, de qualquer forma, fiquei muito feliz, sabe? Quero glorificar a Deus pela vida dos 20 que aqui estão conosco aqui, porque é trabalho de conjunto, né? De todos os irmãos que aqui estão, trabalho conjunto, glorificar a Deus. Eu estou vendo aqui a irmã Maria que está aí, que também é uma grande atalaia, uma grande guerreira.
uma desbravadora aí, juntamente com outros irmãos, irmã Valdomiro, irmã Graça, os demais, irmão Basta, irmão Edivaldo, aos que compõem a tropa. Então, estou feliz, muito feliz, pastor Tom, com o resultado. E estou animado e vou continuar pondo, como é que se diz, pondo adiante, pondo para funcionar. E só gratidão mesmo, um conteúdo muito rico, muito extenso, pastor Tom. Muito extenso, muito lindo, o negócio funciona realmente. É só botar em prática. Glória a Deus, obrigado, pastor Newton Frota, pelo seu testemunho aí, querido, tá? É muito importante, tá, querido? Sempre que possível eu vou abrir aqui para um pastor, pastores aí estarem testemunhando o que Deus está fazendo, porque isso aí vai não só fortalecer a fé de todos que estão na guerra, mas também favorecer que aqueles que ainda não conhecem o projeto possam entender como funciona, né? Glória a Deus. Mais algum pastor quer testemunhar, queridos? Pastor, pastora, pode ser? Alguém? Oi, pastor Tom. Pode ser, pastor Raimundo Gonçalves. Paz do Senhor a todos. Podemos testemunhar? À vontade, meu pastor, à vontade. Amém. Estendo meus cumprimentos a todos os colegas que estão participando desse lindo ensinamento. Eu tenho, a mais de ser edificado hoje, né, assistindo essa palestra, já tendo inclusive lido ela e assistindo, ouvindo, Deus falou muito comigo nesta noite. E continua falando, mas eu gostaria de deixar um testemunho rápido em relação à questão da atuação dos atalaias, em especial aqui na nossa base, o que Deus fez essas 2 semanas aí. E aí eu vou pontuar especificamente um ocorrido, né, o resgate de um jovem, né, eu não vou citar a fonte para não causar, né, constrangimento, mas o que Deus fez através de uma atalaia das nossas bases, em especial porque ela estava na linha de frente de combate, e todos nós estávamos no apoio, na retaguarda, e muito me alegrou o coração quando ela entrou na igreja de mão dadas com uma pessoa, né, que estava presa. Então, a primeira parte dessa missão já foi cumprida. Ela foi lá, resgatou, estendeu a mão, levantou e trouxe. E hoje no nosso conselho de guerra, que aconteceu antes, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Portanto, a minha gratidão ao Senhor, nosso Deus, e ao Senhor como nosso instrutor, né? Digamos assim, o nosso tutor espiritual nesse projeto. Eu tenho aprendido muito e cada dia que passa aprendo e continuo entusiasmados. Vamos caminhando aí para 5 anos. Nesse período de 5 anos, eu tenho observado algo. Deus não permitiu que nenhuma família se destruísse nesses 5 anos. Eu não tenho esse tipo de ocorrência no campo nesse período de 5 anos. Família se destruir, casal se separar, né? Somada à oração da igreja que ela já faz, em especial a atuação dos atalaias ativamente, né? Nós nos reunimos hoje para organizar a nossa agenda também de varreduras, e assim Deus tem abençoado grandemente. Cada reunião é uma experiência, cada varredura é uma experiência nova. E nós estamos aqui, meu pastor, entusiasmado, já nos preparando para um 3º seminário para recrutar uma quantidade maior de atalaias, porque, como o senhor bem falou, não é fácil. Nós temos pessoas que estão dentro da igreja, mas que estas têm dificuldade de entender o projeto, porque elas enxergam o mundo espiritual com outro olhar, e verdadeiramente essa área, esse campo da vida cristã, não é
para qualquer um, na verdade. É preciso que esse cristão tenha um olhar diferenciado. Portanto, meu pastor, eu deixo aqui esses dois testemunhos e também deixo aqui o meu abraço e o meu apoio a todos. Nós estamos com agenda de varredura, recrutaremos novos atalaias e dizer que eles estão todos engajados num relógio de oração, inclusive que é um relógio de oração, com todo respeito a todos os relógios de oração, mas é um relógio de oração que mexe com todo mundo. É um relógio organizado de uma forma assim maravilhosa. Então, nós estamos juntos na missão, na oração, na intercessão. E estamos, assim como o senhor falou, dispostos a não olhar para trás, a sofrer retaliações, porque o atalaia ele anda num nível diferenciado, ele é enviado não para fazer a sua vontade. E nós estamos aqui, meu pastor. Muito obrigado. Estamos juntos e vamos para a luta. Um abraço, Deus abençoe a todos aí. Amém, pastor Gonçalo, muito obrigado aí pelo testemunho. Glória a Deus por tudo. Que maravilha. Estou vendo aí o nome aí do meu pai, o pastor Wilson Freitas, líder dos Atalaia de Fogo no Amazonas. Dê uma palavra para nós aí, a minha mãe também aparecendo ali, a pastora Fátima. Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Tudo bem, meu filho? Deus abençoe. Estamos aqui hoje, a gente conseguiu entrar. Como é que tá a base aí? Como é que tá lá para Petinga? O áudio aí está sendo cortado, mãe. Seu áudio está desligado. Ok. Levamos ali o banner dos Atalaia para botar na base lá, primeira base, né, que é Pitinga. E foi um impacto, né? Todo mundo quer tirar foto ali no banner e o Montônio tá lá, né, juntamente com os demais Atalaia. Deus tem tido misericórdia de cada um de nós ali, né? Todos os Atalaia. Inclusive a base lá, a mineração vai reformar, né? A propósito agora, quando a gente entrarmos, o gerente de infraestrutura já prometeu, né, que vai começar a reforma do templo. Isso é uma bênção, né? Porque ali dentro hoje, a empresa, ela é literalmente uma empresa chinesa, né? Capital chinês. Então, assim, Deus, ele faz essas coisas, né? E nos surpreende de forma gloriosa, né? E quanto a... Tava lembrando da situação você falando da loucura, né? Lembro do nosso primeiro pastor que nos levou para o campo, que eu costumo dizer que foi o nosso deserto, primeiro campo pastoral. Ele dizia que tem que ser louco, né, para seguir Jesus. Ele era um teólogo, né, e ele falava isso. Tem que ser louco para seguir a Jesus, porque o homem natural, ele não vai entender mesmo, né? Então ele vai achar que a gente é louco. Mas essa loucura, eu costumo dizer que é uma loucura santa, né? Porque não é o natural, né? É o sobrenatural de Deus. E que a nossa fé, ela rompe o céu de bronze, né? Assim eu creio. Pois é, meu filho, estamos com saudade, mas eu estou feliz aí pela a obra, né? Pelo enviar de Deus na tua vida, com a tua família. E nós aqui estamos, a nossa base também aqui do bairro da Glória, a gente faz os cultos, né? Uma vez por mês, baseado na missão Atalaia, e a gente não deixa nada para depois, né? É no culto, né? Os testemunhos das bênçãos operadas, né? Dos milagres, das libertações. E Deus, ele nos mandou fazer, né? Ir além das bases, né? Sair das quatro paredes. Eu fiquei assim, lembrando, né? Que o pastor Raimundo Gonçalves estava falando que já faz 5 anos, né? Que parece que foi ontem que a gente fomos ali, né? No Careiro Castanho, na base dele. E a base, ela estava
em contra-ataque, né? Então, hoje é uma base estruturada, né? Como ele mesmo testificou aí também. Isso é para a glória e honra do nome do Senhor, né? O poder de Deus, ele é invencível, né? Ele é Deus. Deus não se explica. Deus tem que se viver o melhor de Deus, tem que se viver o que Deus planeja para nós. Isso é bênção, né? Isso é maravilhoso. Deus te abençoe cada dia mais aí no Sul, que o Senhor venha te capacitar cada dia, colocando a sabedoria dele, o Espírito Santo, que é o nosso mestre, consolador e guia, venha te usar cada dia mais, né? Para expandir o reino dele. Amém? Amém, amém. Obrigado, mãe. Abraço a todos os amigos, irmãos, pastores, Sul, Brasil todo aí. Obrigado aí pelo feedback aí da base, tá? Pastor Wilson, dê uma Amém. palavra aí para nós. Depois eu gostaria de ouvir um pastor daqui do Sul, aí antes que termine o link aqui, tá? E aí nós vamos orar, encerrando ali a nossa aula de hoje. Pastor Wilson, Pai do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, meu filho, Pai do Senhor, a todos, pastores, os nossos irmãos que ainda estão aí ligados, né? Dando o seu precioso tempo para aprender mais de Deus, isso é fundamental para nossas vidas. Então, só agradecer, que já ouvimos aí da parte dos nossos irmãos, nossos pastores, né? Newton Frota, Raimundo Gonçalves e os testemunhos, né? Pastora Fátima também falando a respeito da base do Pitinga e a base aqui da Glória. E nós estamos acompanhando, né? Estamos sempre juntos aqui, a liderança do Amazonas. Agora, semana, tivemos uma situação aí com a irmã, uma das atalaias, nossa, a irmã do pastor Antônio Oliveira, que foi recolhida pelo Senhor, né? E ali nós nos reencontramos ali, vários atalaias, fomos ali e participamos daquela solenidade fúnebre, né? E ali ouvimos muitos testemunhos também do que Deus já fez, está fazendo, com certeza continuará, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, a palavra diz que haveria um grande arrefecimento, né? Quase que uma extinção da fé, porque Jesus disse que a palavra diz que quando Ele voltar para casa encontrará fé na terra, né? Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Então, o nome do Senhor é maravilhoso e nós estamos no nome dele cada dia, vendo o que ele está fazendo através da sua igreja. Isso é fundamental para nós. Então, Deus continua nos abençoando. Estamos aqui sempre na intercessão. Certeza que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, as suas promessas. Forte abraço a todos. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amamos vocês. Bem, Pai, muito obrigado. Que Deus possa abençoar, que Deus possa fortalecer. Tem mais algum pastor, querido, que quer concluir aqui? Já vai encerrar para orar conosco aqui? Mais alguém que possa, daqui do Sul, alguma pastora, algum pastor? Amém. Então, muito obrigado, queridos, por tudo que Deus tem feito, né, até aqui. O Senhor nos ajudou. Vamos prosseguir juntos em oração e na missão, né? Leiam as apostilas, tá? Eu vou colocar a apostila do curso de intercessão também para aqueles que ainda não fizeram, né? Leia essa apostila, é muito importante para você entender. As outras 6 apostilas, tá? Nós vamos estar comentando sempre muita coisa ali dessa apostila também, porque a base de todo conhecimento vem de lá, né? Então, é importante nós estarmos estudando e se preparando, tá? Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. Vamos nos falando no grupo. No grupo você pode... Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. No Abraço, grupo, meu filho. Deus abençoe. abraço, tudo Abraço de bom para para os meninos. vocês, tá? Abraço aí para Amém. toda a nossa família aí no norte, tá? Que Deus Amém. possa... Mandem as dúvidas de vocês, tá? Que vocês lerem lá na apostila. Também, se vocês quiserem, fotos, vídeos aí da base de vocês, das missões que vão
Gente, depois do vídeo mostrando aí sobre as aulas, tá? Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Tu é fiel, Senhor. Muito obrigado por tudo que tu tem feito, Pai. Agora nos dá uma noite de paz. Nos dá, Senhor, a continuidade, Pai, da tua obra na nossa vida, Pai. Se nós te oramos, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar. Uma boa noite a todos.